Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo com vocês aí? Então, a gente está começando aqui essa nossa gravação, essa nossa live, né, para falar a respeito desse grande evento que a gente teve a oportunidade de participar, que foi o Mega Tendências Autodata 2024, um grande evento aí que discutiu, né, o futuro do mercado de peças automotivas, do mercado automotivo e nos trouxe conteúdos valiosos, diversos insights, nos trouxe muito otimismo, principalmente em cima da indústria automotiva. E vou começar aqui me apresentando, depois vou passar a bola para cada um de vocês antes da gente iniciar esse bate-papo. Então, meu nome é Saul Scheid, sou consultor de marketing da Cartron. Bom dia a todos aí. Roberto Trombini, sou diretor executivo da Cartão Embalagens, uma empresa que já tem desde 1989. Lidamos com vários segmentos, mas a nossa expertise tem sido o segmento automotivo. A gente está olhando para isso. Acho que vai ser um bate-papo muito legal e produtivo aí para todos nós aí. Bom dia, pessoal. Eu sou o Jonas, sou gerente executivo da planta da Cardron aqui na unidade do Rio Grande do Sul. Quero de antemão parabenizar também a Autodac por esse evento. Acho que foi um evento muito interessante, né, com muitas autoridades muito significativas desse segmento automotivo também. Então, a Autodac foi muito feliz na organização do evento, no cronograma estabelecido também para o evento. Então, foi um evento com muitos insights muito positivos. Como tu comentou nessa, eu acho que o ambiente muito otimista também, com tudo que a gente vai desdobrar um pouquinho agora aqui também nesse nosso bate-papo. Então, parabenizar a Autodata por esse evento que foi muito enriquecedor, muito interessante. Legal, sou o Rodrigo Weber, olá a todos. Ocupo a posição de gerente executivo na planta do Paraná. E é isso, a gente fazer essa boa troca, trazer os nossos insights, né? Aquilo que para nós foi mais relevante de todo o grande conteúdo que a gente teve acesso através do Mega Tendências Autodata, né? Então, é muito legal poder estar com vocês aí para a gente poder fazer essa troca, pessoal. Bom, vou iniciar aqui, né, contextualizando um pouco, eu acho que o tema, o assunto e o porquê, né, da presença da Cartron nesse evento. Acho importante a gente falar um pouquinho, porque afinal de contas, peças automotivas, mercado automotivo, a Cartron é uma empresa que trabalha então com sistemas, né, de embalagem. Por que foi importante? Qual foi o sentido e o contexto para a Cartron estar presente nesse evento? Vou nomeando aqui as perguntas, né, para o nosso bate-papo fazer sentido também. É, Beto, por que foi importante e qual o sentido da Cartron estar lá? Veja só, eu acho que, primeiro, na nossa história, né, Saul, a gente foi. O setor automotivo sempre, a gente sempre flertou com o setor automotivo e aprendeu muito em toda a nossa história, né? Então, eu sempre digo que na década de 90, ali no meio da década de 90, em 96, 97, dentro do ambiente do estado do Paraná, se estabeleceu, né, justamente o que hoje foi um polo automotivo, um dos maiores hoje, né, com as companhias, com a Renault e a época Audi e Volkswagen, basicamente, se instalaram na cidade da Grande Curitiba, e a gente tem uma planta lá em Curitiba, e a partir dali isso determinou, né, várias referências para nós como empresa. A gente ainda estava uma empresa que já naquele tempo já tinha 10 anos de empresa, mas a gente foi aprendendo como o setor automotivo, os seus sistemistas, né, trabalhavam à época. Então, fundamentos de gestão que hoje parece básico e essencial, como just-in-time, Kanban, entregas diárias, tudo isso foi uma revolução, porque a gente foi entendendo como isso funcionava e aprendendo muito sobre isso. E a gente trouxe justamente para o nosso core do nosso negócio. A gente carregou bastante com isso, com muita prática, muitos erros aprendizados em cima, a gente foi trazendo justamente isso como o nosso modelo de gestão. E corta para agora, para 2024, você consegue entender justamente toda essa evolução do segmento automotivo, que é um segmento absolutamente estruturado no Brasil há muitas décadas, né? E aí a Cartron foi justamente flutuando nisso para poder entender. Então, eu diria que estar no segmento automotivo e depois a gente desenvolver uma linha voltada para esse segmento
segmento automotivo e de autopeças e fundamentada para exportação, foi justamente o nosso desafio. Então, a gente já tem há mais de 20 anos, né, esta linha voltada de produtos voltados para esse segmento, e estar olhar o que o Mega Tendências como evento trouxe, né, perspectivas, tendências, provocações a partir daí, foi justamente, na verdade, coroar justamente o que a Cartron vem fazendo ao longo dos anos, né, e nessa ebulição que o segmento automotivo vai ter daqui para frente. Toda essa discussão que eu acho que a gente vai poder trocar e concluir algumas questões, nós estamos justamente nesse momento, né, de debate nesse segmento aí. Então, acho que estar ali é o alinhamento da estratégia da nossa empresa Cartron no segmento automotivo. Perfeito. Acho que a gente vai dividir aqui, né? Nós vamos trazer grandes temas e aí a ideia é justamente gerar essa troca de ideias, né? Vou conduzindo as perguntas, mas todos nós aqui, a qualquer momento, né, podemos complementar elas. Acho que antes da gente falar muito, né, e muito sobre a questão de energia limpa, matriz energética, esse evento ele trouxe um fato bastante importante que para mim chamou a atenção e ele traz algo para o mercado chamado de previsibilidade, né, que é essa questão de por que que a indústria de autopeças, por que que as montadoras, por que que o investimento estrangeiro vai investir no Brasil, né? E eu acho que um dos grandes momentos, o primeiro deles, acho que foi o anúncio do programa Mover, né? Que é de mobilidade verde, que é um programa que dá sequência, isso eu achei muito legal também. Ele não é um programa novo, ele dá sequência ao Rota 2030, que é um programa que já existia, né, na gestão do governo anterior. O que é esse programa e por que ele é importante, né? Por que isso faz sentido? Por que essa previsibilidade econômica, essa segurança, ela é importante? Acho que vamos começar, Jonas, quem sabe, tu trazendo um pouquinho sobre o Mover que foi anunciado lá. Não, acho que, primeiro assim, né, muito legal ver também, a gente falou um pouco sobre essa história do otimismo que o setor tá vivendo nesse momento, né, e muito voltado a vários ingredientes que estão inseridos nessa situação, né, acho que, e o Mover é um desses ingredientes muito importantes, acho que quando a gente fala, né, que o governo está olhando para esse segmento que tem uma representatividade bastante significativa no PIB, né, praticamente 20% do PIB é da indústria do setor automotivo, então ele é extremamente relevante por conta de vários outros benefícios também, geração de emprego e tudo mais, né, além da arrecadação de impostos. Então, quando o governo direciona incentivos para esse setor, como tu trouxe, né, não é um movimento novo do governo, é só o incremento de um movimento que já tinha antes, que é o Rota 2030, e o governo só incrementou e deu continuidade, que já estava estabelecido lá, e atualizou ele, né, para as pautas atuais também. Acho que isso é muito importante também. Então, quando as empresas também sentem que o governo também está junto com elas para buscar também o crescimento e olhar pela mesma direção, acho que isso também traz esse ambiente positivo que o setor está vivendo e além, né, foi comentado muito a história de praticamente 20 bilhões de incentivos fiscais para esse setor, além dos investimentos que as montadoras, então, vão fazer também para elas buscarem também o seu crescimento e ocuparem esse espaço, esse mercado. A gente viu, né, a própria BID anunciando, inclusive no próprio Mega Tendências ao mercado, 5,5 bi de investimento também, muito alinhado, entendendo que, de fato, o mercado vai ser muito interessante nesse ciclo que tá se iniciando também. Então, isso determina todo esse otimismo que o setor está vivendo. Eu acho que outra coisa também muito, muito interessante desse programa que foi estabelecido pelo governo também, que é o foco no P&D, né? Então, acho que isso também, se a gente for olhar aqui, né, a gente está falando muito sobre inovação, sobre pautas novas, sobre tecnologia. Quando tem uma pauta desse programa do Mover muito voltada para desenvolvimento, acho que isso é muito legal, porque faz com que as empresas determinem energia e recurso financeiro para desenvolvimento também, o que pode fazer, de fato, potencializar muito também novas tecnologias, inovações, melhorias, né? Buscar soluções. O mercado está muito ainda tentando entender o que de fato faz sentido. Tem essa grande pauta que é a descarbonização, o elétrico é uma dessas alternativas, mas também ficou muito claro
um evento que tem várias outras possibilidades também, que a gente vai trocar um pouquinho aqui também sobre quais são essas outras boas alternativas, principalmente muito voltado, né, para as possibilidades que o Brasil tem. E aí, nesse contexto todo, o foco e dedicação também, e o programa olhar muito para essa parte de desenvolvimento, né, e eu acho que isso é muito legal, porque faz com que a gente possa sair, ser protagonista até de novas tecnologias que possam surgir e poder, em relação a isso, não só gerar benefícios internos, né, em termos de geração de emprego, em termos de arrecadação fiscal, mas também um processo do Brasil ser uma referência também todo esse processo de tecnologia e poder exportar também essa tecnologia. Então, isso eu achei, além de tudo que o programa está gerando de possibilidades para esse segmento automotivo, como ele foi estabelecido também. Hoje também, né, tem um evento, né, em Brasília, que o Lula vai, inclusive, fazer um ato de assinatura disso. Então, o governo realmente está se movimentando em relação a isso, está trazendo isso como uma pauta prioritária dele também, o que é muito legal. E, de novo, né, eu acho que quando as empresas olham, né, e tem o governo, nesse caso, como um parceiro para ajudar, né, nesse processo, com benefícios e com incentivos fiscais, que a gente sabe que no Brasil acaba tendo muito essa característica de precisar desses incentivos para conseguir realmente fazer essa roda girar com uma intensidade mais forte. É muito legal poder ver, e eu acho que a gente ficou muito claro, assim, nesse ambiente que estava lá, nas próprias as empresas que estavam palestrando, né, com que a gente se relacionou lá durante o evento, esse otimismo das empresas, muito porque o governo também está dando esse incentivo e trazendo com uma intensidade bastante grande esse movimento. E é muito legal que o foco também está sendo muito na história da sustentabilidade, que é muito legal. Então, é um movimento de crescimento e de evolução voltado com a sustentabilidade. Então, né, e é sempre muito difícil conseguir fazer desenvolvimento e crescimento tendo a sustentabilidade também como um dos pilares. Então, acho que o Mover ele dá essa ênfase em crescimento, evolução da indústria, sem perder o foco também na sustentabilidade. Então, essa combinação entre crescimento e evolução junto com a sustentabilidade, acho que é uma boa combinação. Então, de fato, eu acho que o segmento automotivo, né, tem uma perspectiva muito interessante aí para os próximos anos e eu acho que tem muita coisa legal para acontecer aí daqui para frente. Eu posso acrescentar também, né, Jonas, o entendimento ou a abrangência, né, das terminologias que vinham do poço à roda e agora do berço ao túmulo. Quer dizer, é um olhar para todo o ciclo de vida do produto, né, do produto da mobilidade. Então, acho que é um aspecto importante que está profundamente conectado com a pauta da sustentabilidade, com os objetivos de ter uma economia de baixo carbono, ter uma economia que seja mais limpa, mais sustentável. Então, está muito bem orientado para isso. É importante reforçar que as pautas de P&D são orientadas também para uma cadeia mais sustentável. Então, há várias camadas de benefícios, inclusive voltados né, na medida em que há conquistas e ganhos nessa indústria, né, nas inovações e inovações que sejam mais sustentáveis e que entreguem esse valor para os consumidores. Então, eu acho que isso é um ótimo estímulo, né, um grande estímulo para essa indústria que sempre foi pioneira, sempre esteve à frente do seu tempo, sempre puxou e foi quem puxou essas pautas, né, para economias mais inovativas, mais inteligentes, né, que gerem melhores experiências. Então, ele vem acho que coroar também esse processo dessa indústria, né, que já tem um pioneirismo muito forte no desenvolvimento. Claro, faça a ressalva, né? Então, dentro, pelo menos do contexto que nós estávamos ali, ainda se falando sobre as regulamentações, como vai funcionar a tributação sobre os veículos mais verdes. Então, ainda há pontos de validação, né, da regulamentação e como isso vai alcançar esses produtos e as indústrias que estão inseridas, mas é um passo muito importante, né, e como você ressaltou bem, Jonas, olhando para essa pesquisa e desenvolvimento, né, olhando para esse investimento em inovação. Então, isso é muito importante porque isso acelera muito os processos, acelera muito os ganhos que nós podemos ter. E aí isso desdobra na cadeia, né, Saul? Porque
a cadeia toda acaba sendo beneficiada por novos produtos, novas metodologias, novos processos, e aí a cadeia como um todo cresce, do sistemista à autopeça, e isso gera, acho que um ganho para toda e oportunidade para toda a cadeia industrial. Só queria complementar aí, nisso, o tamanho do investimento que as montadoras e as empresas do setor já anunciaram. O Jonas trouxe aqui, a BYD anunciou 5 bi e meio, mas a monta geral se dá em torno hoje já de 120 bilhões. Então é só a grandeza para a gente entender, né, que é um processo irreversível, né? Então essas montadoras e as grandes empresas que estão inseridas no setor, elas não anunciam isso, né, no curto prazo. Quer dizer, você tem uma visão de longo prazo, você pode olhar 20 anos para frente. Eu acho que é uma transformação no setor automotivo que vai se passar, assim como aconteceu, se eu olhar para trás em retrospectiva, talvez, na década de 50, quando começaram as primeiras montadoras a se instalar no Brasil, né, tudo aquilo foi transformador. Então, eu acho que o grande debate do próprio setor, né, é justamente isso. Vai haver uma transformação no setor, né? Não só nos modais, não só, né, na própria tecnologia em si, embarcada no próprio carro, no produto em si, mas também em tudo isso que está no entorno. Então, quando você fala em 120 bilhões, né, anunciados até o momento, né, e deve vir mais ainda, porque justamente é uma conquista de espaço e de território, tem uma competição ali, né? E quando você determina, talvez, para o que eu vou investir, né? Para onde eu estou indo, se é eletrificado, se é híbrido, né? Se eu ainda tenho que continuar com a combustão, se eu vou para o elétrico 100%, quer dizer, são discussões que cada montadora tá se discutindo, né? Esses novos players chegando, que são os chineses, né? Vindo com a eletrificação forte, né? E já tomando posições importantes, né? Já no território do Brasil aqui, né? Então, tudo isso aí vem de encontro para entender. Quer dizer, o jogo é grande, é muito interessante tudo isso aí, sim, vai trazer muita oportunidade. E eu acho que o governo, né, está fazendo uma parte, a parte que talvez lhe cabe, que é justamente o estímulo, né? Então, esse programa Mover, né, Mobilidade Verde, vem do 2030 ali atrás, né? Então, acho que é uma nova versão já basicamente adaptada a esse novo contexto que está se colocando. Então, acho que é muito importante ver que é um trabalho irreversível do segmento, extremamente importante. Acho que o Jonas trouxe, né, o segmento automotivo traz 20% do PIB industrial, né? Destacar isso, né? Então, tem um peso muito grande, muito forte, né, dentro da indústria. Então, é muito legal ver tudo isso acontecendo agora e vai determinar muitas mudanças, muitas novas práticas, novas oportunidades daqui para frente. A questão de pesquisa, eu acho que me chamou bastante atenção também, né? Porque a gente acaba falando muito sobre a produção, né? Sobre a questão da industrialização, do investimento na indústria. Mas uma das coisas que foi ressaltado bastante também no evento foi o quanto o Brasil é um lugar valioso, né? Um polo de pesquisa. Por causa da qualidade, sim, dos nossos profissionais, né? A alta capacidade que a gente tem aqui. Se fala muito que o Brasil não tem mão de obra qualificada, mas na área de pesquisa a gente sabe que sim. Isso não é só na indústria automotiva, é na medicina, é em diversas áreas, né? E no setor automotivo não poderia ser diferente. Então, sobre o quanto o Brasil é atrativo também para montadoras, né, internacionais na hora de desenvolver pesquisas. Então, o quanto é relevante daqui a pouco para uma Mercedes-Benz, para uma BMW, né, desenvolver lá suas matrizes internacionais, desenvolverem então essas pesquisas aqui no Brasil. Acho que isso fez muito sentido, isso foi muito valioso também no evento, e esse programa Mover, ele vai incluir também a pesquisa, né, como um dos ativos fundamentais. Não é só produzir, mas é desenvolver tecnologia que a gente sabe que depois ela é exportada para o resto do mundo. Eu acho que isso também nesse contexto, porque, né, eu acho que ficou muito claro também nos debates, lá tem até uma frase que foi colocada de uma forma bastante assertiva, que o futuro não é elétrico, né, que o futuro é eclético. Então, a partir desse pressuposto, o elétrico é uma das alternativas. Tantas outras, né, já estão sendo trabalhadas, outras estão no radar também, como a história, né, do hidrogênio
dele também, que né, nesse raio de visão é uma das tecnologias que está um pouquinho mais distante ainda, mas aí sim, com toda a energia, foco e recurso colocado para pesquisa e desenvolvimento, provavelmente é uma alternativa que se acelera, inclusive, e ela pode vir para o médio ou curto prazo já rapidamente também. Então, esse foco realmente na pesquisa e desenvolvimento, acho que é muito assertivo como foi construído isso pelo governo, porque de fato, e o Brasil, como colocar, tem esse DNA realmente, né, dos engenheiros, colocou muito isso, né, o quanto esse ambiente também da engenharia, né, os profissionais, né, vão ser muito buscados também no mercado por conta, né, dessa necessidade até de trabalhar desenvolvimento. Acho que o Beto trouxe esse contexto, né, como está em voga aí as empresas buscando, as montadoras, que alternativa, qual é a melhor, qual está mais adequada, qual conversa, né, pega o contexto do Brasil, que é um país continental, então, né, em termos de dimensões. Então, o elétrico tem toda essa necessidade de montar toda uma infraestrutura também para conseguir dar as condições, principalmente para a parte de carregamento. Tem a história também da destinação das baterias. Então, né, que outras alternativas tem? Aí o etanol acaba sendo uma alternativa muito significativa também. Eu acho que a gente até vai trocar um pouco, né, dar um foco também sobre, né, o contexto da história do etanol também. Então, eu acho que esse ambiente, né, de pesquisa e desenvolvimento e o foco, energia voltado para isso, provavelmente até novas soluções podem vir, ou soluções que ainda estão ainda muito embrionárias podem se potencializar com toda a energia e todo o trabalho sendo colocado também nessa questão toda do desenvolvimento aí nessa. Perfeito, é um tema, né, muito grande. Acredito assim que quem tiver interesse justamente vá atrás, né, procure sobre o programa Mover. É muito relevante, ele é muito importante e acredito que ele vai ser fundamental para o desenvolvimento justamente desse novo mercado, né, automobilístico aqui no Brasil. Levando, né, dando sequência, acho que ao programa Mover, a gente falou muito sobre, e o Jonas comentou, já deu a palavra, né, que foi a mais dita em todo o evento, que foi descarbonização, né, descarbonização. Em alguns momentos se falou de desfossilização também, né, que é remover gradativamente a questão do combustível fóssil. Por quê? Porque a gente foi para lá, né? Eu fui um deles, né? Com aquela pergunta assim, cara, eu quero saber qual é o futuro dos carros, né? Vai ser elétrico, vai ser híbrido, vai ser célula de hidrogênio, né? Então, a gente foi para lá com essa expectativa de ter uma resposta. Só que a gente saiu de lá com uma resposta que a gente não esperava, que era justamente este termo, né? A questão do descarbonização. O que esse termo traz? O que esse termo nos diz? Qual é o direcionamento que ele nos dá? Acho que assim, dá para exemplificar isso com alguns compromissos, né, de indústrias automotivas anunciados ali no evento, né, como, por exemplo, a redução, a descarbonização, a redução de emissões de carbono em 50% até 2030, né, que é um compromisso da Stellantis já anunciado publicamente. Então, acho que isso dá uma medida nessa hoje, quanto o segmento está preocupado em ter uma mobilidade de baixo carbono, né? Isso também acho que foi uma expressão que acabou sendo bastante utilizada. E aí, os recursos para isso, como o João já trouxe, né? O Beto também já trouxe, não está somente voltado para a eletrificação. Um dado que foi trazido também é que uma mudança drástica da matriz industrial para a eletrificação geraria um impacto importante no PIB, né? A gente já falou aqui sobre a relevância do PIB dentro da matriz que está estabelecida. Então, é preciso pensar numa transição de matrizes e de plataformas. E aí, para isso, o Brasil ele é um celeiro, né, de oportunidades, sim, porque a nossa matriz energética ela é muito alinhada com as pautas de descarbonização, né? Então, a gente tem fontes renováveis de energia e a gente tem tecnologias já desenvolvidas, não por acaso, né? Foi citado ali em alguns momentos o Proálcool, né, que é um programa, e ele foi década de 90, se não estiver enganado. Então, e está estabelecido, porque o etanol está sendo desenvolvido com outras matrizes. Hoje, não só
com a cana como base, mas também com o milho, estão desenvolvendo novas tecnologias de etanol para essa mobilidade, né? E não fica restrito ao etanol, né? A gente ouviu do biodiesel, a gente ouviu sobre o biometano, que são tecnologias para propulsão que já estão sendo desenvolvidas e que podem ser ótimas alternativas ou possibilidades para convergir essa transição da matriz industrial, né, com essa combinação entre a mobilidade elétrica com a mobilidade, né, de baixo carbono, que eu acho que esse é o grande alvo, né? Reduzir as emissões de carbono no transporte, na mobilidade, com esse olhar já hoje do berço ao túmulo, né, que vai em todo o ciclo de vida do produto, né, do automóvel, enfim, Beto. Não, só ia complementar, né, que acho que a grande reflexão lá, vira uma brincadeira, que é o que eles falam, né? Se o etanol fosse descoberto e desenvolvido pelos alemães, por exemplo, né, talvez o mundo inteiro estivesse falando sobre isso, porque é verdadeiramente consagrado já que isso funciona e está muito alinhado, né, com a agenda que se discute daqui para frente, né? Então, eu acho que é o grande desafio, né, do Brasil como nação e como se colocar nesse jogo mundial, né, de trazer o etanol no protagonismo. Acho que esse tem sido o desafio, né? Eu acho que muitos concluíram lá, que são autoridades no setor, e a gente justamente foi lá muito para aprender, né, identificar tudo isso aí, mas vários presidentes das companhias que palestraram lá foram muito taxativos, né? Que a gente não, talvez o Brasil não vai para o elétrico como a Europa está conduzindo, porque a Europa tem um contexto, o Brasil tem este contexto, e aí a minha conclusão não vai jogar fora tudo que já foi desenvolvido e chegamos até aqui, né? A gente vai tentar combinar toda essa tecnologia do etanol, nessa segunda geração, né, que está chegando, que sai da cana e migra para o próprio milho, né? Isso dá outro tipo de aberturas e possibilidades também para a própria indústria. Quer dizer, isso tudo traz com que a gente tenha recursos, né, de garantir que o etanol não foi uma grande descoberta que o Brasil teve. E eu acho que cabe, né, o próprio Brasil encontrar esse modelo, né, modelar a partir do etanol, que é a grande, talvez a grande energia que a gente tem, né, para trazer para dentro. Então, de novo, é isso, né? A grande brincadeira aqui não é uma brincadeira, é uma coisa muito, muito séria, é isso, né? Se fosse descoberto por uma nação mais supostamente mais desenvolvida, a gente estaria aqui dizendo vamos para o etanol todo mundo e vamos ter que construir como o Brasil desenvolveu. Então está aí o grande desafio do Brasil como para colocar o etanol como protagonista no mundo nesse grande jogo que está sendo recém construído, né? Só queria colocar esse destaque. E alguns números, né, para justamente validar muito esse conceito do etanol, né? O bioelétrico, né, o foco no bioelétrico, o carro bioelétrico, ele acrescentaria ao PIB, alguns números que foram divulgados, né, 878 bilhões. Já o foco no carro 100% elétrico, ele retiraria do PIB 1,9 trilhões. Ou seja, porque, né, se o foco é todo no carro elétrico, mexe na cadeia como um todo, né? É uma mudança muito significativa na cadeia automotiva como um todo, que está toda ela direcionada para o carro a combustão. Se a gente considerar também que 80% da frota do Brasil hoje são carros flex, ou seja, já está preparado para receber o etanol, ele potencializa não só os novos carros que vão ser lançados com o bicombustível, nessa combinação com o elétrico mais a combustão, e aí na combustão sendo etanol o combustível utilizado, ele ainda preserva a cadeia atual que tem nessa transição toda que precisa acontecer entre os carros atuais e as novas tecnologias que estão por vir. E eu acho que outra coisa também muito legal, que potencializa ainda mais essa questão do etanol, é que é uma solução que já é imediata, não tem que demorar muito, não tem que fazer uma reestruturação toda da cadeia como um todo, já está montada. É só fazer uma virada de chave, não tão simples assim, obviamente, mas quase tão simples assim, que fazer uma virada de chave e já começar a fazer a utilização disso. Então, eu acho que, de fato, né, o mercado amadurecer essa ideia, né, que o mote é fazer descarbonização ou desfossilização, que eu acho que até é um termo ainda mais abrangente ainda do que a descarbonização. Como a gente vai fazer isso? O Brasil está amadurecendo, está entendendo que não é o foco, não está, e ficou muito claro isso, inclusive nos contextos trazidos pelas autoridades que estavam lá, que o foco está muito em entender o que o Brasil tem de potência. E se tem essa possibilidade do etanol, vamos colocar toda a energia em cima de potencializar isso, porque, de novo,
é uma solução já imediata, é uma solução que não gera uma disrupção tão grande na cadeia produtiva como um todo, né? E, inclusive, o Brasil pode continuar sendo um grande celeiro, um grande exportador dessa tecnologia, haja vista que a Europa, os Estados Unidos têm colocado muita dedicação e muito foco na eletrificação. Então, para essas regiões, vai ter que ter, sim, uma mudança significativa em termos de estrutura fabril para atender essa nova demanda, principalmente dos elétricos. E aí, essa transição dos carros a combustão, como fica? O Brasil pode ser, sim, um grande exportador dessa tecnologia também. Então, acho que tem um ambiente muito favorável, efetivamente, para o carro etanol. Isso ficou muito claro também nos debates lá, o que, né, acho que, de fato, valida muito, que, de fato, faz muito sentido aí nessa outra. E Deixa eu até só como... trazer, Saul, Vai lá, um vai lá. destaque, eu acho que é muito importante, né, nesse contexto, que a mobilidade do baixo carbono, né, olhando do berço ao túmulo, ela traz oportunidades e desafios para toda a cadeia. E isso soa como música aos nossos ouvidos, né? Porque essa proposta de uma embalagem que a gente propõe, né, que seja sustentável, com fontes renováveis, que não está usando matéria-prima fóssil, é muito alinhada realmente com as perspectivas e desafios do setor. Então, por isso para a gente um motivo de um alinhamento bem importante, né, da nossa estratégia. Então, quando nós falamos sobre os nossos produtos, aquilo que nós entregamos para o mercado, a gente já parte dessa premissa de que o nosso produto é um produto que é proveniente de fontes renováveis, de fontes de manejo, que conversam com essa pauta. Então, a indústria automotiva, automobilística como um todo, está olhando para toda a cadeia e buscando pontos em que possa diminuir a emissão de carbono, né? Trazer esses elementos da mobilidade, né? Para a mobilidade de baixo carbono. E aí, naquilo que nos tange, né? Naquilo que tange a Cartron, a gente consegue oferecer isso de maneira sustentável, porque o nosso produto, em essência, é um produto que conversa com essa pauta, né? Então, acho que esse destaque acho que é importante porque converge, né, aquilo que o segmento está buscando com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia lá, nos nossos projetos de desenvolvimento de embalagens para proteger produtos. Então, acho que isso, eu não posso perder essa oportunidade, Saul, de fazer esse destaque. Não, até quero complementar também, né, muito bem lembrado sobre isso, porque, de novo, né, o Beto lá na fala trouxe um pouco da história da linha SEC, né, que já é uma linha que a Cartron tem, que já existe há mais de 20 anos, e quando ela surgiu muito com esse DNA, né, sobre esse contexto que o Beto trouxe, que é da região de Curitiba, muito nesse contexto voltado para o segmento automotivo. Muito legal, passado 20 anos do lançamento dessa linha, a gente olha como ela conversa muito com as pautas atuais que está na mesa de toda a indústria, principalmente da indústria automotiva, por conta de todo esse contexto que a gente está trazendo, né, de todo esse contexto da mobilidade verde, esse foco todo, né, em estabilidade e tal. Então, e aí, né, o foco não está só na descarbonização do carro em si, mas o foco em toda a cadeia como um todo, aí pegando muitos termos que é utilizado nesse segmento, né, do berço ao túmulo. Então, toda a cadeia de fornecimento inserida nesse segmento precisa estar alinhada em relação a essa pauta. No que tange a embalagem, a Cartron tem uma solução já estabelecida, definida e consagrada já para contribuir com esse processo também todo de descarbonização. Então, a Cartron está junto com as indústrias automotivas, seja montadora, seja sistemista, para conseguir atingir esse objetivo que é descarbonizar, e a linha SEC, ela conversa diretamente com essa pauta também, então muito bem lembrado, porque é isso, né? É o foco na cadeia como um todo e não especificamente só no veículo lá, que é a ponta final e tudo converge para que o carro seja sustentável, mas tem uma cadeia toda, uma indústria toda estruturada para isso, e toda essa cadeia tem que estar com esse mesmo movimento também de buscar essa parte da sustentabilidade. E trazendo alguns dados que exemplificam isso, né, sobre o processo, toda a cadeia, o quanto é importante a cadeia, né? Então, um dado trazido lá que o veículo, desde a sua fabricação, a gente está falando lá do minério de ferro, né, o processo do minério, até o fim da vida do veículo, quando ele vai para o ferro velho ou vai para o descarte, ele consome 85 toneladas, né? Ele gera 85 toneladas de CO2, né? Ou seja, é muito, né? 85, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar no dióxido de carbono. 85 toneladas de dióxido de carbono. O quão prejudicial. E a gente está falando de um carro, né? Só de um veículo.
E desse total, dessas 85 toneladas, né, em torno de 80% tem relação com o consumo de combustível, a queima de combustível na vida útil dele. Outro dado apresentado, né, na questão do etanol, que ele gera 1/4 em relação à gasolina, ou seja, ele polui 25% só do que um veículo a gasolina, um veículo a diesel, ou seja, vamos pegar 85 toneladas e já vamos fracionar isso para ver o quanto reduz a conta. Descarbonizar por completo é inviável, né, no atual momento, a gente sabe disso, quem sabe aí futuramente com novas tecnologias, né, mais à frente a gente consiga reduzir mais ainda. E aí eu faço um comparativo, né, para mim a questão da descarbonização vai ser muito parecido, quem já assistiu aí o filme Apollo 13, né, quando o módulo lunar deles precisa de um mínimo de energia para voltar, aí eles ficam lá, né, não, reduz 1 ampere aqui, reduz meio ampere. Assim vai ser a cadeia da descarbonização, né? Cada quilo, cada percentual de CO2 que a cadeia vai poder tirar, ela vai tirar, né? E isso é muito relevante, porque toda a parte do processo importa, né? A gente está falando aqui a respeito do nosso produto, que é a questão da embalagem. Olha o quão relevante ela é, olha quantas peças hoje são transportadas, né? Importadas, exportadas dentro do próprio país e todas elas estão protegidas por caixas, né? Então, olha como a gente é relevante nesse contexto, como a Cartron é relevante, e ela está alinhada com essa pauta. Então a gente vai ser, né, fazendo analogia ali com o filme, cada um desses amperes as montadoras vão olhar, né? A Stellantis já assumiu esse compromisso, eles deixaram muito claros que eles estão comprometidos, né, com esta causa. Tanto é que querem trazer esse bioelétrico, né, justamente que ele vai ser 100% etanol e elétrico, e futuramente a questão da célula de hidrogênio. Então, não é uma tendência, é uma realidade já, com o comprometimento de diversas montadoras e o Brasil comprometido, né, na questão da segurança jurídica, na previsibilidade econômica, que está trazendo esses investimentos, um deles anunciados lá pela BYD. E entrando neste contexto, né, acho que é importante para a cadeia sistemista um dado trazido pela própria BYD para o Brasil, onde entendeu que não adianta importar carros, trazer veículos modernos e não ter uma cadeia, né, de suprimentos locais, o desenvolvimento de fornecedores. Acho que essa foi uma grande informação também trazida pela BYD, que o foco deles, né, esse ano e no próximo, é homologar e desenvolver peças nacionais para justamente dar, né, esse mercado de reposição, porque afinal de contas eles venderam 230 mil veículos no ano passado. Esses veículos logo agora vão precisar de peças de reposição. E essa notícia desse investimento de 5,5 bilhões, né, da fábrica deles também, não vai ser só um desenvolvimento na fábrica, o que também é muito relevante, vai ser um investimento em infraestrutura viária e urbana ao redor, né, da empresa, o desenvolvimento de pessoas, ou seja, investimento também em treinamento, foco em treinamento. Acho que foi uma grande notícia e deixa todos nós, principalmente o setor de autopeças, empolgado, né? Acho que isso tende a gerar muitos negócios para o Brasil. Saul, eu acho que tudo isso vai convergindo para uma pauta maior de tudo isso, que é o ESG, né, que já está nas agendas dessas grandes companhias multinacionais, né, motivada justamente por um processo de transformação da sociedade, de mundo, de entendimento, né, da sustentabilidade, dos impactos que está trazendo para né, o planeta. Então, tudo isso vem conversando, né? E vai convergindo e vai chegando no dia a dia nosso. Eu acho que isso é o mais interessante e o mais desafiador, né? A gente perceber justamente isso, né? Então, o que a gente consegue fazer, né? E que impacto isso vai trazer e quais são as práticas que a gente vai ter que mudar, né? Para justamente poder, né? Tá alinhado,
né, com essa nova velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Então, volta um pouquinho para o nosso contexto da embalagem, né, que num primeiro momento parece que fica distante, porque quando a gente tem conversas com montadoras, sistemistas, claro que a grande pauta que eles têm internamente é a matéria-prima deles, o produto deles, e depois eles, lá em última escala, com todo o respeito, mas num impacto menor, falam de embalagem. Hoje, a embalagem já começa a ter um impacto muito grande, né? Ainda que seja de uma relevância menor em termos do contexto deles, mas eles precisam olhar para isso. Eu acho que o que nós estamos trazendo e propondo é justamente que a gente já vem com essa expertise há mais de 20 anos, né? A gente aqui, Cartron, consegue identificar e tem projetos específicos internos, né, de vivências e experiências, né, ações que a gente fez que não deram certo, que a gente corrigiu rotas e começou a entender tudo isso aí, e soluções que a gente vai propondo para os clientes justamente a partir da nossa própria história. Então, eu acho que o que é muito interessante em tudo isso é que nós estamos hoje muito melhor preparados para um segmento automotivo que está em ebulição. E as conversas que eles estão tendo e as agendas que o segmento automotivo está tendo, conversa diretamente, é conectado diretamente com as nossas soluções. Então, acho que esse é um destaque que eu daria, né? Porque eles estão conversando justamente isso, e várias montadoras vão ter que identificar, né, e tomar decisões a partir do que eles vão querer para eles mesmos. Então, a BYD vai vir com a proposta eletrificada, legal, mas talvez a Mercedes está conversando de outro jeito, porque já tem uma história de Brasil, né, do etanol. Então, ela não vai jogar fora essa história, né? Ela talvez vai vir convergindo e cada um vai buscar a sua solução e vai propor isso ao mercado. Nós, agora, no nosso mundo de embalagens, podemos dizer que a gente vai conseguir atuar com todos eles, porque a nossa solução tem tudo a ver com qualquer questão deles, porque eles não vão abrir mão de pautas do ESG, por exemplo, né? Então, quando você traz assim, a BYD está vindo e investindo 5 bi e meio, e eles também estão olhando para a comunidade, né? Então, tem uma pauta social ali. Eles precisam olhar para a comunidade, porque é uma comunidade que vai ter que ser educada, vai ter que ser conectada, né, a mão de obra que eles vão precisar, ele vai ter né, essa mão de obra, essa pessoa vai ter que vir conectada com o projeto da BYD no mundo, né? Ela não pode estar não relacionada a tudo isso aí. Então, é muito legal ver tudo isso se transformando. E, de novo, eu falo, é uma transformação do setor automotivo, motivado por uma transformação de mundo, né? Porque a gente está revisando muitas coisas, né? Revisando o que nós vamos fazer aqui, propósito, planeta, tudo isso está em jogo, né? E do setor automotivo, se ela não migrar para essas pautas, claro que ela vai sentir muito, né? Então, estamos falando de mobilidade, estamos falando de coisas muito maiores. Então, só trago um pouquinho desse foco que nós da Cartron, dentro de todo esse contexto, né, as coisas já começam a fazer sentido na microeconomia, né? A gente veio falando aqui o que o governo faz para a macroeconomia para ter as condições. E aí cada empresa vai buscando, né, vai se encontrando, vai se alinhando, vai criando a sua própria modelagem. Nós, como Cartron aqui, temos 35 anos de história, mas os últimos 20 muito orientado para essas oportunidades do segmento automotivo. Então, nós temos uma linha muito específica, voltada e já testada, aprovada, né? Com muita solução, né, para buscar hoje, né, o que o cliente precisa desse segmento automotivo, que ele está pressionado para trazer algum impacto positivo. E eu acho que a Cartron vem de encontro com tudo isso aí. Então, é importante fazer esse destaque. Perfeito, gente. Vou entrar aqui rapidinho num assunto, né, que também que foi mencionado lá, e a gente está falando sobre a questão dos novos combustíveis, e a gente falou sobre o etanol, né, e os diversos, porque a gente fala muito do etanol, né, mas na verdade se fala dele pelo fato dele poder ser convertido em diversas outras soluções, né? O termo descarbonização, ele traz isso. Não importa qual vai ser o próximo combustível, o importa é que ele não tenha, né, ele reduz a questão da emissão de CO2.
E isso acaba entrando muito no agro também, né? Porque, vamos lá, vamos recuperar a questão do pró-álcool, né? Sou do tempo lá, o primeiro carro zero do meu pai foi uma Marajó álcool 89, né? E eu lembro a briga dele sempre que era de manhã cedo aqui no Rio Grande do Sul para fazer essa Marajó pegar, né? Então, tanto que ele tem ela até hoje, né? Meu irmão tá com ela, só que acabou isso, né? Essa imagem do etanol como algo retrógrado, hoje ele é um dos combustíveis mais modernos e diversos do mundo. E aí a gente tem muito a questão, mas o etanol não dá certo por causa da competição da cana-de-açúcar com o açúcar, que é um alimento, ou seja, bom, essa plantação vai ser vendida para o mercado, para o combustível ou para gerar açúcar? E aí entra o papel do milho, que foi falado lá como uma solução, né? Por quê? Porque hoje já 30%, uma informação que eu não tinha, 30% já do etanol é com base milho e ele serve justamente para conter essa questão da competição com açúcar, das entre-safras e com uma grande vantagem que o milho pode ser transportado e armazenado, né? Ele pode ser, a gente pode fazer o etanol depois, ele pode suprir essas entre-safras. E aí entra a questão do conceito agro, né? Que o mercado também ele vai gerar um boom na questão do agro, né? Como vocês enxergam isso, né? Se falou muito sobre tratores a etanol também, que já estão sendo desenvolvidos. O mercado de silos, acho que é uma informação importante, né? Que o Brasil está precisando de silos para estocagem, então é um bom investimento. O agro também se movimenta a partir dessa nova realidade, essa mudança do mercado automobilístico, certo? Se a gente for pegar, né, até os dados, né, divulgados do PIB ano passado, a grande contribuição que o agro deu para o PIB, né? Então, mostra assim o quanto esse segmento ele vem crescendo, vem se desenvolvendo e quanta tecnologia também tem embarcada dentro desse segmento, né? Quando fala das próprias marcas, né, o investimento que as próprias montadoras de tratores fazem, marcas agrícolas, é um setor muito estruturado, com muita tecnologia embarcada e quando ele vê essa perspectiva de ser potencializado com os carros, né, sendo abastecidos com etanol, com certeza vai potencializar ainda mais o setor e eu acho que ele vai ficar ainda mais pujante do que já vem sendo e vai continuar tendo uma contribuição ainda mais relevante para o desenvolvimento do país no que já tem, o que a gente já tem percebido e como, né, validou muito no PIB do ano passado. Então, acho que sim, são nesse contexto todo, acho que tem excelente perspectiva, quando a gente amplia, né? A gente falou muito sobre a indústria do segmento automotivo, essa indústria extremamente relevante, né? Esses números de 20% da contribuição, né, da indústria automotiva para a indústria, para o PIB. Então, com certeza, o agro, com esse nova alternativa que surge, né? Eu acho que ele, de fato, vai ser ainda mais potencializado, ainda mais energia, ainda mais dedicação. Quando a gente fala sobre essa história do biocombustível, enfim, não é só para veículos leves, pesados, também tem um foco também para os veículos, né? Os equipamentos que são utilizados lá no agronegócio também, já com montadoras também trabalhando essa história de biocombustível também para os equipamentos para o agronegócio. Então, acho que também é uma indústria, é uma outra né, corre, né, paralelo à indústria automotiva, também a indústria do agro sendo potencializada, ou seja, né, muito legal ver que esse impacto todo que vai ter no automotivo, todos os movimentos gerados, ele reverbera de uma certa forma em outros segmentos. A gente falou muito de como o impacto vai trazer na cadeia sistemista, em toda essa cadeia do segmento automotivo e a embalagem desse segmento, então, como o cartão é impactada por conta desse movimento, e olha que legal também olhar como o agro também é impactado por conta desse movimento também que vai se ter aí. Então, acho que é muito legal também olhar a amplitude que todo esse movimento está trazendo também para a economia como um todo. Aí, né? E tivemos, né, um grande tema lá, que é questão de caminhões, né? Nós tivemos lá a Volkswagen, nós tivemos Volvo. Por quê? Porque o Brasil é um país, né, que transporta, né? Transporta através de rodovias. E aí a gente tem hoje, né, o desenvolvimento de caminhões, a Volkswagen esteve lá, né, de caminhões que literalmente, são computadores ambulantes, né? Hoje são desenvolvidos caminhões extremamente modernos, né? Extremamente modernos. E isso também está impactando a nossa economia. Por quê?
porque essa pujança, né, justamente do agro reverbera na questão do transporte, né? Porque hoje o frete é um problema no nosso país. O Brasil é um país continental que demanda basicamente o transporte rodoviário, então é outro mercado gigantesco, né, que é o da indústria de caminhões, dos sistemistas que atendem essa indústria de caminhões, que tudo leva a crer que vai estar cada vez mais fortalecido aí nos próximos anos, que traz otimismo aí para nossa economia. É, E por favor, vai lá, Rodrigo. Weber. Pode ir, pode ir. Só complementar aqui, duas perspectivas, né? Os veículos comerciais, os caminhões para transporte e ônibus para mobilidade urbana, que também tem os seus desafios de menos geração de carbono, de ter uma matriz, né? E todas as buscas por autonomia, o ressuprimento, né, da energia ou do combustível. Então, isso tudo está na pauta. De fato, o agro é extremamente competitivo. A gente tem áreas plantadas, então para o Brasil tem todas essas condições geográficas que são favoráveis ao desenvolvimento da matriz energética para os biocombustíveis, né? E a matriz de mobilidade urbana, né? Com os ônibus, aí sim, talvez com um índice de eletrificação maior, porque está ali naquele eixo, né, dos perímetros urbanos. Então, só esse complemento que está em duas frentes, os veículos comerciais, e tem muita oportunidade também que vem a reboque disso. Não, eu ia dizer, né, e está aí, né, o diagnóstico, né, de entender a vocação nacional novamente, né, o agrícola, o Brasil é um país essencialmente agrícola, que aprendeu ao longo da história, né, e depois se transformou na própria história como um país industrial, mas ela continua com essas duas frentes, né? Então, o agrícola deu show nos últimos 25, 30 anos, né, de como ele pode embarcar justamente tecnologia, como ele pode se desenvolver, como ele pode ficar extremamente protagonista no mundo, né? Então, de novo, a gente tentando não fugir da nossa própria história como o Brasil, né? E colocar isso tudo a serviço dessa nova plataforma que está se montando, né? Você comentou da Volkswagen, caminhões e ônibus, e eu tive, no dia seguinte ao nosso seminário, eu tive a oportunidade de estar na fábrica deles ali em Porto Real, em Resende, no Rio de Janeiro, e fui presencialmente lá, fui recebido, porque a gente está fazendo justamente um projeto para eles em desenvolvimento, alinhando todas essas expectativas que nós estamos comentando aqui, né? E algumas coisas chamam a atenção, né? É uma empresa extremamente bem posicionada, 5 mil colaboradores, extremamente focada nisso, faz 220, 210 caminhões e ônibus simultaneamente por dia, né? A cada 2 minutos e 30 segundos sai um ônibus ou um caminhão. É uma produção híbrida, né? Porque também é uma plataforma extremamente flexível em termos de produção, eles são super vanguardistas nesse segmento, né? E muito interessante como eles estão lidando com isso e estão lá, né? Justamente motivados, né? O drive deles é justamente a pauta ESG, né? De novo, para achar soluções que busquem todo esse entendimento que a gente está falando, né? Então, de novo, nós sendo a Cartron está olhando para isso, conseguindo se colocar nessa pauta, nessa agenda de substituição de caixas de madeira que eles fazem para exportação para uma solução mais desfossilizada, que eu chamaria, que é justamente uma solução mais inteligente, mais adaptada ao mundo de hoje, aí que é a solução em papelão do lado. Basicamente é isso. Perfeito, gente. Só vou aqui fazer uma correção. Antes eu falei 85 toneladas de toda a cadeia, corrigindo é 50 toneladas de CO2, né? Aonde 85% é a queima de combustível. Então, só para ficar essa correção. E aí a gente falou muito sobre também, eu acho que todo esse conceito falou sobre mercado, né? E aí nós tivemos lá o mercado financeiro também, né? Quais são as perspectivas, o futuro do ponto de vista dos investidores. Aí a gente falou de ações, a gente falou sobre o mercado automotivo, a gente falou sobre a cadeia, mas até foram apresentadas, né, algumas empresas justamente que são líderes lá na questão do EBIT, na distribuição de dividendos, e o que se percebe muito, né?
as grandes empresas ou as mais valorizadas são aquelas que cada vez mais investem em governança, né? Hoje se fala muito sobre a pauta da questão da sustentabilidade, né? A gente fala aí da questão do ESG, mas acredito que um dos principais investimentos é em governança. Por quê? Porque para fazer tudo isso acontecer, a gente precisa de pessoas, né? E para a gente poder engajar e mobilizar pessoas, nós precisamos de líderes que saibam conduzir essas empresas, né? Então, o tema governança, que também foi trazido em pauta e cada vez mais as empresas têm investido. Qual, no ponto de vista de vocês, né? Qual a importância da governança na condução dessas empresas? Eu posso só começar aqui para dizer, né, a governança ela vai gerar previsibilidade, né, e transparência, né, ou essa transparência gera confiança, né? Quando a gente fala de investimentos, é uma relação de risco e a governança ela diminui ou mitiga esse risco, né? Como a gente veio falando, as indústrias e esse mercado no Brasil está com investimentos recordes, que está olhando exatamente para o futuro e isso está calcado nesses pilares ESG, né? E a governança ela é um desses grandes pilares no ESG que estão dando sustentação para esses investimentos anunciados, né? E obviamente que o mercado também está associado a um mercado de crédito, isso todo o setor olha com atenção para isso, mas e vê boas perspectivas, né? De pelo menos uma redução consistente, né? Ou continuada das taxas básicas de juros que vão ajudar a aumentar essa oferta de crédito, que são sinais que já se vê também. Então, como um todo, né, esse mercado também está convergindo, né, de maneira favorável para o desenvolvimento desse mercado da indústria do segmento. Isso é bom porque, né, vai dando lastro às ações que estão sendo continuadas por todos. Eu acho que assim, né, nessas três letras, né, o E, o S e o G, eu acho que é difícil dizer qual delas é, se é que tem, né, uma mais importante, uma mais relevante do que a outra, né? Mas eu acho que o foco está muito que, pessoal, o G vem primeiro, né? Acho que até foi um termo que inclusive foi utilizado lá, né? Porque ele é o que embrulha isso tudo e é o que faz as coisas efetivamente acontecerem. E é muito legal quando a gente olha, né, a gente está falando muito sobre crescimento, evolução, desenvolvimento. Muito legal que o foco está num desenvolvimento sustentável. E quando eu falo, né, o termo sustentável não só voltado para o meio ambiente, mas uma evolução sustentável que envolva a cadeia como toda. A gente falou aqui sobre o desenvolvimento da BID, como o foco está em envolver a comunidade, sim, atender, né, as diretrizes de meio ambiente, mas também envolver a cadeia como um todo, o ambiente onde eles estão inseridos. Então, daí já conversa lá com a pauta do S, que é a parte do social, conversa com a parte da parte do meio ambiente também, e o G é o que vai determinando todo esse desenvolvimento, né? A governança é o mote para isso tudo. Então, mas é muito legal também ver, né, que o SG, ó, o Beto trouxe muito bem isso, né? A história de que talvez o guarda-chuva maior até seja o próprio SG em relação a isso tudo. E é ele que tem determinado muita coisa e, de fato, a gente, né, tem essa boa perspectiva e possibilidade de conversar, né, com os nossos clientes, que são grandes empresas, ou grandes grupos nacionais, ou grandes grupos multinacionais que estão inseridos nas regiões geográficas onde a Cartron atua também. É muito legal poder observar que é uma pauta que está na mesa dessas empresas, né, e que tudo que está sendo trabalhado agora no segmento automotivo conversa muito com isso tudo também. Eu acho que é legal isso, o foco no crescimento e na evolução sustentável. Não é um crescimento de qualquer jeito, um crescimento sem olhar para pautas de sustentabilidade, né, de desenvolvimento social, um crescimento, desenvolvimento das pessoas também. Então, eu acho que ele traz por esse contexto de uma evolução, de um crescimento muito sustentável, o que, de fato, é uma base muito interessante, porque isso dá consistência, acaba sendo um crescimento, acaba sendo uma evolução consistente, com fundamentos, né? Eu acho que isso também é uma perspectiva muito positiva também com todo esse trabalho de desenvolvimento que está sendo feito nessa cadeia automotiva extremamente relevante. Complementando nessa, a pergunta foi a questão da área financeira e, de novo, né, eu acho que a área financeira entendeu a governança, né, e o sistema financeiro no mundo e no Brasil não é diferente, é muito bem organizado,
E a hora que você coloca como atributo, né, você ter ESG nessas empresas listadas em bolsa, e tudo começou ali, né, de forma pragmática, né? E aí, quando essas empresas que estão listadas em bolsas precisam ter a cartilha do ESG e a governança está nesse segmento, você traz o fundamento econômico para as questões. E aí tudo começa a fazer um bom sentido. Então, não é o lucro pelo lucro, mas precisa ter fundamento econômico para justificar ações. E aí, essa relação do propósito da empresa, né, a busca por recompensas justas, né, ter EBITDA importante para poder fazer com que a cadeia financeira e econômica faça sentido, né, porque no final do dia você precisa ter isso também, né, a empresa precisa ter esses recursos para poder se autoalimentar e poder investir, e daí o ciclo virtuoso acontecer, que é muito isso. Então, acho que quando isso se estabeleceu na B3, quer dizer, você traz para as empresas listadas isso, você começa a acessar uma cadeia, né, que começa a ter esses impactos. Então, nós, volto para a Carpro, né, nós não somos uma empresa aberta, não estamos em bolsa, mas nós trabalhamos com empresas que estão em bolsa, né, que estão listadas e precisam começar a criar sua própria governança. E ela começa a espreitar para toda a sua cadeia. Então, nós estamos nesta cadeia inserida. E a gente começa a olhar para dentro e eles começam a nos provocar, no melhor sentido, a nos desafiar para trazer também práticas que façam sentido para eles. Se a gente não tiver alinhado com eles, a gente acaba não sendo homologado ou a gente vai perdendo força de fornecimento. Então, é importante entender tudo isso aí, né, que o fundamento econômico faz parte e a governança como transparência, previsibilidade, continuismo das questões, né, é fundamental para que o tripé seja bem distribuído. Perfeito, gente. Acho que esses foram os grandes temas, né, que a gente trouxe lá, que a gente discutiu. Acho que ficou bem resumido aqui. Vou abrir agora aqui para que cada um de vocês traga e conclua esse nosso bate-papo aqui, que está chegando aí em 1 hora mais ou menos. A gente poderia, acho, ficar aqui horas falando sobre o evento. A gente teve a oportunidade lá nos cafés, nos intervalos de noite, né? Foi um evento riquíssimo, né? A quantidade de possibilidades, novos negócios, otimismo. Eu acho que a gente sai de lá, eu pelo menos saí de lá com um sentimento extremamente otimista, empolgado mesmo, né? Até foi citado em uma das palestras que o Brasil é campeão mundial em perder oportunidades, né? E dessa vez o Brasil está pronto para não perder, né? Acho que nós estamos maduros, a nossa indústria, a consciência do mercado e o momento. É um momento de mudança e um momento de mudança positiva. E o Brasil tem tudo para ser protagonista. E quando a gente fala de Brasil, a gente fala das empresas brasileiras, né, dos negócios brasileiros, que sim estão despertando a atenção de outros países. Não é à toa que o nosso mercado acaba muitas vezes mandando resultado para suas matrizes que estão em outros países e não atingem resultados. E não é, a gente sabe, né, aquele papo, é porque aqui se cobra demais pelas coisas. Não, não é isso. É porque sim, a gente tem que começar a colocar mérito nos nossos negócios, nas nossas empresas, porque o Brasil está cada vez mais profissional, está sendo uma referência em diversos negócios e o automotivo é um dos principais. Então, a minha mensagem é essa: podemos sim, né, estar entre os protagonistas desse mercado no mundo. Depende justamente dessa questão de alinhamento entre poder, né, público, governo, que já se demonstrou a fim de fazer as coisas acontecer, tanto é que está dando sequência a um programa, evoluindo um programa, as grandes montadoras que estão fazendo investimentos gigantes no país e a cadeia sistemista que tem se modernizado muito, e a gente vê aí empresas brasileiras sendo protagonistas no mercado mundial e mandando suas peças para diversos países do mundo. Então, meu encerramento é com otimismo. Fico muito feliz de ter podido participar desses 2 dias de evento. Nos trouxe mensagens claras, né? Eu falo, não trouxe notícias, porque notícias vêm através de veículos de comunicação,
nós tivemos lá diretores, né, CEOs, gestores das próprias empresas, das montadoras, nos dando essa informação em primeira mão. Ou seja, quando uma empresa dessas faz esse movimento, traz a informação, é porque as coisas já estão acontecendo, não é uma... Nós não vamos falar disso, daqui a 10 anos. Não, a gente está vendo coisa acontecendo agora, veículos sendo lançados no ano que vem, novidades, então tudo está acontecendo e a gente tem que ficar atento para isso, para não perder o bonde e fazer novos negócios. Acho que da minha parte, agradecer pela oportunidade, Saul, né, Roberto, Jonas, pela troca, muito produtiva sempre. A gente vai se esforçar para continuar capturando, né, esses anseios dos nossos clientes, dos segmentos, dos ecossistemas em que nós queremos estar inserido, e o automotivo é um desses ecossistemas mais relevantes. Então, a gente vai se esforçar para poder capturar isso e transformar isso em propostas de valor, propostas de negócio, propostas de modelagens que façam sentido para continuar nessa jornada, né? Então, muito contente por esse papo. A gente pode continuar essa conversa nas nossas redes também. Então, com certeza, né, teremos essa boa publicidade para continuar a nossa conversa em outros fóruns também. Não, perfeito. Acho que é isso, né? De novo, quero só reforçar o agradecimento e o parabéns para a Autodata em relação a esse evento, né? O nome do evento era Seminário Mega Tendência. Eu acho que eles conseguiram ser muito assertivos em realmente trazer essa perspectiva, trazer essas tendências, né, desse segmento que está, como foi várias vezes utilizado o termo aqui, né, em ebulição. Então, muita coisa já sendo trabalhada e acontecendo nesse segmento, mas eu acho que numa proporção ainda maior, muita coisa por vir também. Então, acho que, né, e quando a gente olha o por vir, são coisas positivas, que vão, né, mexer muito na economia, vão desenvolver, vão contribuir muito também em várias instâncias também. Então, acho que compartilho muito dessa tua percepção nessa de otimismo. Acho que isso também ficou muito claro para mim. O otimismo que a gente percebia no ambiente, no ar, nas pessoas, enfim. Eu acho que isso, de fato, é muito legal. E a Autodata conseguiu, né, reunir, né, o público que ela trouxe para palestrar, o público que ela trouxe para o evento, né, muito assertivo também nesse sentido. Então, né, parabéns para a Autodata em relação a isso. E a gente está justamente, né, querendo cada vez mais, né, entender desse segmento. A Cartão está cada vez mais inserida nesse segmento automotivo, é um segmento extremamente relevante para o nosso negócio, e a gente, então, está procurando cada vez mais transitar, né, nesse ecossistema que é extremamente relevante. Então, a gente, né, está aqui fazendo uma pequena, né, um briefing, tentando compartilhar um pouco daquilo que a gente viu lá no evento também, né, como o Weber comentou, a gente, né, tem essa boa intenção e até, né, de fazer esse compartilhamento também com todos aqui para trazer um pouco, né, do que foi debatido, que foi trazido lá. E eu acho que a mensagem, de fato, é essa questão do otimismo, né? Muita coisa positiva por vir, né? Mas essa perspectiva do otimismo, de muita coisa boa está por vir, eu acho que é a grande mensagem que ficou, pelo menos para mim, lá desse baita evento que foi organizado pela Autodata. Eu acho que sem dúvidas é isso, né? O otimismo vem porque eu acho que os atores estão sendo bem capacitados para isso, né? Então é o otimismo com a moderação que precisa ter, né? Para a gente não embarcar também numa questão que não faça nenhum fundamento. Acho que tem todos os fundamentos de novo, o Brasil tem uma história no segmento automotivo, né? Ela não está começando, ele tem uma história montada, uma indústria basicamente capacitada para isso, e o grande debate é isso. Há mudanças em curso, há uma velocidade com que isso vai acontecer, e eu acho que o nível de maturidade que a própria indústria automotiva tem no Brasil permite se colocar nesse lugar de protagonismo, né? Então, e eu acho que nós da Cartron estamos extremamente preparados. O nosso propósito é a evolução, né? Proteção da evolução dessa cadeia, desses clientes, com toda a nossa ambição também medida em relação a isso aí, mas nós temos esse desejo de estar presente, continuar sendo também protagonista em todo esse segmento. Então, a gente vem conectando as nossas expectativas como empresa nesse segmento que está extremamente debatendo tudo isso aí, já é uma realidade. Então, foi muito legal poder participar do seminário Mega Tendências, nos trouxe o enriquecimento das pautas, nos trouxe grandes desafios que a gente vai ter que endereçar internamente, e a certeza que a gente está no caminho certo, e a certeza que a gente já tem clientes que já estão debatendo isso, e eles podem considerar que a gente também está cada vez mais conectados em relação a essas grandes pautas e desafios. Então,
Muito obrigado aí pela disposição. Eu acho que esse bate-papo nosso traz tudo isso aí e que os clientes ou autoridades ou profissionais que estão no segmento possam também debater com a gente daqui para frente. Perfeito, gente. Obrigado. Obrigado a vocês três. Obrigado a todos aí que assistiram esse nosso bate-papo, né? Foi muito importante, é muito relevante. Uma coisa eu tenho certeza, não importa se vai ser a biometano, a hidrogênio, a etanol, a ar, não importa a evolução que vai vir em relação aos próximos veículos. Uma coisa que eu tenho certeza é que a Cartron vai continuar protegendo o valor de todos. Então, as empresas sistemistas, né, podem contar com a Cartron para estar protegendo a sua evolução, independente do que for. O que não existia ainda, a gente desenvolve, certo, pessoal? Então tá, um abração a todos. Muito obrigado aí por terem participado desse nosso bate-papo. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.